e venho falar hoje para vocês um pouco sobre os vícios e as nulidades de um processo licitatório, o que fazer de acordo com eles. É claro que qualquer ato que possa tornar um procedimento irregular, ele caracteriza um vício dentro desse procedimento. Então fica basicamente impossível nós taxarmos todas as hipóteses de vícios, de problemas e de nulidades que venham a existir dentro de um processo licitatório. Mas eu quero trazer alguns exemplos que na prática a gente vê que são os mais recorrentes e que geralmente atrapalham o andamento de um bom procedimento licitatório, de uma boa aquisição, de uma boa contratação dentro de administração pública. Como muito bem falou a professora Classi, esse é o objetivo da legislação, consequentemente dos agentes públicos. Todo mundo quer realizar uma boa compra, quer realizar uma compra que realmente vá atender às expectativas do órgão, às demandas do órgão. Então esse é o nosso objetivo aqui hoje com essa aula sobre as nulidades e demais irregularidades dentro do procedimento licitatório, com ênfase, claro, na nova lei de licitações. Apesar de ser uma matéria que mudou muito pouco das antigas leis para a nova, tem algumas características bastante interessantes. Aqui está um pouco do meu currículo, como eu disse, nós já estávamos aqui no momento anterior, mas sou advogado público municipalista, presto assessoria para alguns municípios e há mais de 12 anos. Hoje, atualmente, trabalhamos com 8 municípios, então é essa experiência que eu quero trazer para vocês aqui hoje. Vou falar um pouco, pessoal, para fazer até mesmo uma introdução, antes que possamos entrar e discutir os exemplos práticos das questões que possam gerar uma anulação de um processo licitatório. Eu quero conceituar um pouco o que seria anulação, o que seria revogação, o que são vícios de natureza sanáveis ou insanáveis e o que fazer diante de cada um deles, e a lei muito bem fala isso para a gente. Bom, a anulação é um tema que permeia todo o procedimento, né? Principalmente os procedimentos administrativos. Então, nós teremos caracterizado uma situação de anulação em situações que os erros existentes dentro do procedimento têm uma natureza insanável. Porque se eu tenho caracterizado um erro, um vício, que eu posso sanar, permitindo a permanência, a continuidade daquele procedimento, é isso que eu vou fazer. Então, eu vou estar diante de uma situação que necessite do ato de anulação, ainda que parcial, de partes do processo ou dele todo, quando eu tiver caracterizado um erro, um vício de natureza insanável. Ou seja, é a última hipótese. A própria lei me fala, lá no seu artigo 71, que primeiro eu tenho que tentar corrigir os erros. É claro, eu tenho que tentar dar continuidade naquele procedimento que foi aberto, tudo bem? Então, o exame desses erros, o exame dessa situação, para ver se caracteriza como uma situação de anulação de um processo licitatório ou não, ele vai ser realizado pela mesma autoridade competente para fazer a homologação do processo licitatório. E se for caracterizado que os erros, os vícios podem ser sanáveis, eu não vou realizar a anulação do processo, tudo bem? Então nós temos lá o artigo 71 da lei. Encerradas as fases de julgamento e habilitação, exauridos os recursos administrativos, será encaminhado para a autoridade competente. Para quê? Para fazer essa análise. Verificou que teve erros que são sanáveis. Um documento que possa ser substituído, uma condição pré-existente, como nós falamos na aula passada, eu vou realizar a correção desses vícios. Não. Foi verificado que existe um erro que não pode, não tem condição de ser sanado. Então, nós vamos realizar a anulação do processo, ok? Como eu disse, a excepcionalidade da anulação, ela vai, inclusive, respeitar a condição dos próprios participantes. Eu vou ter que garantir para eles a lisura daquele procedimento.
Da mesma forma, eu vou ter que garantir para eles a manifestação. Então, eu não simplesmente a autoridade vai decidir pela anulação e vai intimar todos os participantes, mostrando os motivos que levaram a ser declarado aquele vício como insanável, para que eu tenha condições de manifestar, o participante tenha condição de manifestar e, inclusive, recorrer daquela decisão. Da mesma forma que eu posso recorrer dos demais atos da licitação, da habilitação, do julgamento das propostas, eu também posso recorrer, eu enquanto licitante, da questão da anulação do processo licitatório, da declaração de um vício insanável, nos mesmos prazos da lei. O STJ já fixou o entendimento de que para apreciação de eventuais ilegalidades não pode ser afastada do Poder Judiciário mesmo após a homologação. Então vamos a uma situação prática. Eu tive o procedimento licitatório, ele correu perfeitamente, teve o resultado, se for um pregão, teve a disputa de lances entre os participantes, concluímos na melhor oferta, o procedimento foi homologado e um dos participantes verificou uma ilegalidade insanável e entrou, por exemplo, com um mandado de segurança para que fosse avaliada aquela situação. Mesmo após a homologação do procedimento, o judiciário pode sim verificar o erro, verificar o vício, tendo natureza insanável, ele pode determinar a anulação daquele procedimento, certo? Então a homologação por si só, ela não convalida aquelas situações viciosas que ocorreram dentro do procedimento, tudo bem? No entanto, como basicamente tudo no direito, eu sempre vou ter duas correntes, né? Nós enquanto agentes públicos, servidores públicos, nós sabemos da supremacia do interesse público. Então, nessa ocasião trazida aqui agora, o TCU já entendeu que, se verificado um processo, ainda que viciado, ainda que irregular, o interesse público, a supremacia do interesse público faz com que ele seja mais vantajoso a permanência dele para a administração do que a sua revogação, o TCU entendeu que isso pode acontecer. É claro, pessoal, que isso vai ter que ser muito bem fundamentado. Não é por si só o interesse público da permanência do processo, da manutenção do processo, da dificuldade de realizar outro procedimento, da publicação. Não, eu tenho que caracterizar os motivos de fato e de direito que justifiquem a permanência daquele processo, mesmo após a caracterização de um vício. Por exemplo, nessa análise do TCU, era um caso em que trouxe as propostas ali, a disputa dentro do certame, trouxe bastante vantagem para o ente público, trouxe bastante economia para o ente público. Ficou caracterizado que houve uma disputa, ficou caracterizado que houve a participação de várias empresas. Então, mesmo diante do vício, todos esses princípios foram obedecidos e trouxeram essa vantagem para a administração. Tudo bem? Olha o artigo 147 da lei, o que ele fala? O poder público deverá optar pela continuidade do contrato e pela solução da irregularidade por meio de indenização por perdas e danos. Por que perdas e danos? Porque estamos diante de uma irregularidade, de um vício que não poderá ser sanado por si só. Então já tem um contrato assinado e, claro, sem prejuízo da apuração de responsabilidade e da aplicação de penalidades cabíveis aos agentes que deram causa àquele vício, àquela nulidade dentro do procedimento. Tudo bem? A administração, ela tem o poder de autotutela, sumulado pelo STF, a súmula 473 do STF, traz que a administração pode. Eu aqui até discordo do pode, certo? Se me permitem a ousadia, eu alteraria a redação da súmula 473 do STF para determinar que a administração deve anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, ou seja, insanáveis. Tudo bem? Deve, porque anular
é um dever. A partir do momento que eu verifico que tem um vício que vai tornar o procedimento ilegal e ele possui a natureza insanável, eu devo anular o ato. E aqui ela continua, aí sim eu concordo. Ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada em todos os casos a apreciação judicial. Aí sim eu posso. Quando eu estou falando de revogar, aí sim eu posso. Anular, eu devo. Eu vou mostrar para vocês. Olha só. A anulação da licitação é um dever da administração quando diante de uma irregularidade insanável. Já a revogação é uma faculdade da administração de desfazer o procedimento por razões de interesse público. Tudo bem? Então, não necessariamente eu vou estar diante de um vício. A razão do interesse público pode até ser o vício, só que não necessariamente. E um detalhe muito importante que a lei traz, e já era um entendimento do STJ, é que, primeiro, vai ter que ressarcir. Quando eu falar de revogação, a depender da fase que me encontra, eu vou ter que ressarcir aquelas despesas realizadas para a participação do certame. E olha só, o motivo de interesse público dessa revogação deverá ser um fato superveniente. Então eu não posso manifestar o interesse público no desejo de revogar uma licitação, um ato administrativo, de uma razão que já existia lá atrás, certo? Então tem que ser um ato superveniente. Olha lá, o motivo determinante para a revogação do processo licitatório deverá ser resultante de fato superveniente devidamente comprovado. Olha, a professora Daniele Talamini, ela fala: a superveniência de fato novo para que a administração possa extinguir a licitação por motivos de conveniência e oportunidade. Logo, não se permite que a administração julgue posteriormente que era inconveniente precisamente a mesma situação que fora reputada conveniente em motivo pretérito. Tudo bem? Então, excelente, Cleverson. O artigo 53 prevê como dever de anulação. Justamente por isso, né? A anulação é uma questão, se a gente for tratar de temas objetivos e subjetivos, a revogação ela tem uma subjetividade. Já a anulação não, ela é extremamente objetiva. Diante de uma situação que traga ilegalidade para o procedimento e não tem a possibilidade de saná-lo, eu tenho o dever, enquanto agente público, de fazer a anulação daquele procedimento, tudo bem? Diferente da revogação. Então, a revogação eu tenho que ter um interesse público manifesto dentro e a razão tem que ser superveniente àquele ato, ok? Aqui, pessoal, eu quero, como eu disse, e eu acho que com essa introdução de anulação e revogação, ficou muito claro para vocês que eu não vou ter nada taxativo quanto às hipóteses que possam vir a viciar ou tornar ilegal um procedimento licitatório, ok? Pode acontecer de tudo ali dentro, que pode ser sanado ou não, então a situação que vai me trazer isso. Só que, como eu disse, na prática, dentro de um procedimento licitatório, nós temos situações que são mais recorrentes. Nós verificamos isso. Eu tenho a grata oportunidade de advogar tanto para a administração pública quanto para a iniciativa privada que contrata, que participa da administração pública, então empresas licitantes. Então, tanto de um lado quanto do outro, nós verificamos essa situação. E eu trouxe algum desses exemplos aqui para vocês. Para mim, um dos principais são esses dois primeiros que eu vou falar. E os dois se completam. Coincidentemente, um quase tenta anular o outro, mas não. É claro que existe uma linha tênue entre eles, mas olha só. A restrição da competitividade. Isso aqui é muito comum. Eu tenho N exemplos, por exemplo, a aquisição de um veículo.
a administração ela ganha uma emenda, vai adquirir um veículo e a partir da caracterização ali do objeto, pega alguns orçamentos. Então vamos supor que nós pegamos orçamentos de um veículo sedã, um Onix, e aí eu vou lá na Chevrolet, pego a proposta, vem a caracterização daquele veículo. Então é um veículo com 53 litros de tanque, roda aro 16, com perfil 45, etc. Motor 1.0 turbo de 123 cavalos. Eu estou chutando aqui os números, pessoal, que eu não sei de cor, né? Mas, e aí a administração pega aquele orçamento, leva aquelas características para dentro do termo de referência e publica a licitação daquela forma. No entanto, para a demanda da administração, eu não necessariamente precisaria de um Onix e eu não necessariamente precisaria de um veículo com 53 litros de autonomia, por exemplo. Às vezes, um veículo com 50 litros já me atenderia, certo? E aí eu faço essas características restringindo a competição. Isso aqui é o maior motivo de impugnação de edital que eu já vi na minha vida. Então, olha, o TCU não se deve incluir nos editais de licitação critérios restritivos, tais como a imposição de custos aos licitantes e a obrigação de que possua um escritório ou estrutura física na cidade onde vai ser prestado o serviço, sem justificativas para a impressibilidade de tais exigências. Ou seja, como eu disse no exemplo do carro aqui, porque fica mais palpável para a gente. A minha cidade está localizada... Eu vou dar um exemplo de Rio Quente, que é nossa cliente, e isso aconteceu. Rio Quente está localizado a 170 quilômetros de Goiânia, certo? Nós fizemos uma licitação para aquisição de um carro com rampa de acessibilidade, ok? Para fazer a instalação dessa rampa, necessariamente precisa cortar o tanque, e o tanque diminui de tamanho. Até então, nós, enquanto administração, não sabíamos dessa característica, né? Não foi verificado no momento do orçamento. As empresas, nós caracterizamos o objeto ali, o veículo, com 50 litros de combustível, etc. As empresas deram os orçamentos com os 50 litros, tudo normal, dentro da proposta, dentro do que estava, não houve impugnação do edital, não aconteceu nada. No momento de receber o veículo, foi verificado que o tanque necessariamente tinha que ser substituído para a instalação dessa rampa e o volume do tanque passaria para 36 litros. Com o consumo desse carro em questão, 36 litros não conseguia vir a Goiânia e retornar para Rio Quente, o que acabava por prejudicar demais a usabilidade do veículo, já que Goiânia é o principal ponto de apoio para o município de Rio Quente. Então, nós necessariamente verificamos ali que tinha uma situação... Olha que exemplo prático bacana. Primeiro, nós verificamos que teve um erro na licitação. Ninguém impugnou, nem mesmo o contratante, o que estava entregando. Então, na própria proposta dele, estava de acordo com o termo de referência que falava em 50 litros. Então, nós já temos um vício aí que pode ser considerado insanável, né? Nessa ocasião, inclusive, foi. Porque realmente o veículo com 35 litros, com esse novo tanque, não atendia a situação, não atendia a demanda do município de Rio Quente. Então, nós tivemos que desfazer o contrato. Agora, olha que interessante, nessa ocasião, para o município de Rio Quente, eu prever uma quantidade mínima do tanque não seria uma restrição de competitividade. Em outras, até poderia ser. Principalmente quando eu tenho critérios muito próximos, pessoal. É igual outros exemplos tantos, com veículo, isso é muito comum, por isso que eu falo. O câmbio automático da Ford chama Power Shift. Então, eu não posso colocar, e só a Ford tem o câmbio Power Shift. Então, a partir do momento que eu vou comprar um veículo, eu não posso falar que eu preciso de um carro automático com câmbio Power Shift, porque outras marcas não vão conseguir participar. Vocês entenderam? E olha só,
Por que que eu estou falando que esses dois problemas que nós enfrentamos aqui nos procedimentos licitatórios, eles se completam e ao mesmo tempo se dividem? Porque também é um outro problema a caracterização incompleta, incorreta daquele bem. Também pode trazer prejuízos para a administração. Então, a súmula 177 do TCU, a definição precisa e suficiente, ou seja, eu não posso extrapolar, mas ela tem que ser precisa e suficiente do objeto licitado, constitui regra indispensável da competição, até mesmo como pressuposto do postulado de igualdade entre os licitantes, certo? E a lei traz como vetor de atuação da administração o dever do gestor público na indicação da quantidade do produto, por exemplo. Um caso muito recorrente, também já vi acontecer com vários municípios, é a total incompleta caracterização do objeto. Então, por exemplo, a administração vai comprar um ar-condicionado, e aí lança o edital falando aquisição de ar-condicionado. Não fala se é Sprinter, não fala se é de janela, não fala a quantidade de BTUs, não fala se é inverter, ou seja, a partir do momento que ninguém impugnou esse edital, claro que hoje em dia os licitantes se profissionalizaram bastante, né? Então a gente, por exemplo, faz esse trabalho, verifica se os editais estão corretos para conseguir atender aquela demanda. Mas vamos supor que ninguém impugnou o edital concluiu, o licitante vai lá participar e é claro, eu estou dando o exemplo do ar-condicionado porque é muito fácil da gente ver, só que vão ter situações em que essa falta da caracterização só vai ser observada lá no momento da contratação, lá no momento da entrega do bem. Mas a questão do ar-condicionado, a licitação foi, o licitante participou, ganhou, e na hora que chega, a administração precisava de um ar-condicionado de 18 mil BTUs, afinal era um cômodo muito grande. Só que o preço dado foi para 8 mil, ou se não, até constava o BTU, entregou certo, 12 mil BTUs, por exemplo, só que entregou de janela. E lá onde que vai instalar, só tem a possibilidade de ser o Sprinter. Então, pessoal, estou dando esses exemplos bem básicos para ficar gravado na cabeça de vocês. É extremamente necessário a caracterização do objeto. Outro problema que a gente enfrenta muito, por exemplo, eu tenho que fazer a manutenção de um veículo ou de um equipamento. E aí vem lá, ainda mais quando acontece com dispensa de licitação. Parece que o pessoal que está dando os orçamentos, eles adivinham o que tem que fazer, né? A gente sabe como funciona, mas isso eu ouvi falar que acontece. Eu tenho certeza que nos municípios que vocês atuam não acontece, assim como nos que eu atuo também não acontece. Então eu tenho que fazer o serviço de manutenção de um veículo, aí lá no termo de referência vem lá, manutenção do veículo. Aí nos orçamentos, manutenção do veículo. E o preço, R$6.000. Pessoal, nós temos que entender que hoje a pessoa que está solicitando aquele serviço, ela pode até saber o que vai ser realizado dentro da manutenção ali. E aí ela conversou com as oficinas que existem na cidade, etc. Agora, a partir do momento que eu saio da administração, eu não sou mais o gestor daquela pasta, ou que os tribunais de conta vão fiscalizar aquela despesa, quem vai saber qual que foi a manutenção que realizou ali se eu não tiver a caracterização do objeto? Mas como que aquela empresa deu aquele orçamento de R$6.000 para manutenção de um veículo sem que houvesse nada caracterizado dentro do termo de referência? Então nós precisamos obrigatoriamente realizar a correta caracterização do objeto, ok? Outro problema aqui, ó, nós falamos muito da questão da anulação ou da revogação, quando que nós vamos anular um procedimento, são só com erros insanáveis, de natureza insanáveis, o dever de anular. E olha só, o TCU também já manifestou por diversas vezes que a desclassificação de um licitante por um erro sanável é uma irregularidade. Então nós temos que tomar muito cuidado quanto a isso, porque a proposta
o princípio da vantajosidade, da economicidade perante a administração pública, ele vai ser superior a uma desclassificação por um mero erro, um vício sanável. Eu tenho, inclusive a lei me traz para os agentes envolvidos no procedimento licitatório, no processo de compra, a obrigatoriedade do dever de diligência. Então, uma vez verificado um vício, tanto por parte da administração, como nós falamos anteriormente, como por parte dos licitantes, eu devo buscar sanar e não desclassificar o licitante diretamente. Olha o TCU, a existência de erros materiais ou de omissões nas planilhas de custo, por exemplo, e preços dos licitantes, não enseja a desclassificação antecipada das respectivas propostas, devendo a administração contratante realizar diligências junto às licitantes para a devida correção, ok? Então vamos tomar muito cuidado com isso, porque é uma coisa que acontece demais. Às vezes, no anseio de contrata, também coisas que eu já ouvi falar, isso acontece muito em Portugal, no Brasil não. Eu faço uma licitação, empresas vão participar, tem uma empresa ali que, vou falar de obra, tem uma construtora que executou várias obras dentro do município, sabe como que trabalha, o pessoal é bom, entrega no tempo certo, e ela está participando. E aí ela ficou em segundo colocado. O primeiro colocado apresentou um valor consequentemente menor, eu não conheço, eu não sei como que não sei se vai entregar a obra e tal, e eu verifico um errinho ali, um viciozinho, o unitário da planilha de custo está certo, mas na soma deu errado, e aí eu vou e desclassifico essa empresa. Então, se esse licitante for meu cliente, eu entro na justiça e a gente consegue ganhar, tá certo? Então vamos tomar bastante cuidado com isso, pessoal. Sempre que diante de um vício, seja por parte da administração ou por parte dos licitantes, eu tenho que verificar se a natureza dele é sanável. Se for sanável, eu vou ter, por meio de diligência própria, a obrigação de realizar essa correção ali, ok? Sempre buscando a economia para a administração pública, sempre buscando a melhor proposta para a administração pública. Outra coisa também que não acontece aqui no Brasil é a ausência de procedimento. Eu não sei se talvez vocês nunca ouviram falar no famoso famigerado reconhecimento de dívida. Eu acho que nós temos até uma enquete aí, né, Juliana? Eu acho que nunca ouviram falar, eu tenho certeza que todo mundo que está aqui nunca participou, nunca realizou um reconhecimento de dívida. Pessoal, eu tenho obrigação de realizar o procedimento licitatório. Ah, doutor, mas eu tenho a dispensa e inexigibilidade. Sim, dispensa e inexigibilidade, elas são situações trazidas pela lei, onde na dispensa eu posso realizar, não realizar o procedimento licitatório, e na inexigibilidade o procedimento licitatório fica inviabilizado. Fora essas hipóteses, pessoal, eu tenho obrigação de fazer o procedimento licitatório. E ainda assim, na dispensa e na inexigibilidade, eu tenho obrigação de realizar o procedimento. Então, de qualquer forma, eu não posso dispensar o procedimento, tudo bem? O que acontece? Aí a questão do reconhecimento de dívida. O pessoal acha que o reconhecimento de dívida é simplesmente um procedimento comum dentro da administração. Então, a gente não fez o processo aqui, mas o rapaz prestou o serviço, vamos fazer o reconhecimento de dívida, 3 servidores assinam, que é o padrão ali, né? Deram liquidez, execução para aquela dívida, 3 servidores assinam, atestam que aquela despesa realmente foi realizada e eu pago. Claro, eu tenho um princípio na administração, a administração não pode causar dano ao terceiro. Então, se eu, enquanto prestador de serviço, fui contatado perante um município que eu não tenho contrato para realizar um serviço X, e eu fui e realizei, não me preocupei, porque eu sou advogado, eu sei da necessidade do procedimento e por óbvio que eu não vou realizar o serviço antes da assinatura do contrato, etc. Só que, por vezes, são prestadores de serviço sem essa devida instrução, até porque não é a área de atuação deles, eu tenho a obrigação de saber isso. Um prestador de serviço qualquer de outro ramo não tem essa obrigação e realizou aquele serviço. A administração não vai poder causar dano a essa pessoa.
realmente ele vai ter que ser ressarcido pelo serviço que foi executado. E aí eu vou ter a caracterização da necessidade do processo indenizatório. Então, vou gerar um processo indenizatório, mais conhecido como reconhecimento de dívida. No entanto, pessoal, todas as decisões que vocês pegarem que fala sobre a possibilidade, a necessidade da indenização, do reconhecimento de dívida, está lá muito claro de que os fatos de direito que geraram a ausência, né, que não geraram um contrato, que geraram aquela despesa de forma irregular, vão ter que ser verificados, e os agentes, eles vão sim responder solidariamente pelaquela omissão. Tudo bem? Então vamos tomar bastante cuidado com isso. Apresentação de documentos falsos ou adulterados. Essa irregularidade, ela acontece muito por conta dos participantes, né? Então eles vêm participando. Já peguei situações aí com certidão adulterada, aqueles números de conferência da certidão, você coloca não dava nada, ou se não era de uma certidão válida no ano passado, o rapaz está positivo agora, pega a mesma certidão, adultera ela ali, muda a data de validade, já peguei situação assim. Atestados de capacidade técnica, muito comum, muito comum, muito comum. E aqui um problema que ele pode vir para a administração. Porque o que acontece? Eu sou agente público, sou fiscal de contrato, tenho um cargo de gestão ali dentro, e um amigo tem uma empresa prestadora de serviço, limpeza e conservação, por exemplo. E aí ele me pede para assinar um atestado falando que ele já prestou aquele serviço para o meu órgão, porque ele vai participar de uma licitação fora. O pessoal dessa comissão de licitação realiza a diligência e vai verificar que esse atestado é falso, que ele nunca prestou o serviço, não existe contrato que justifique ele. Então, imaginam, vocês também vão responder. Então, vocês vão estar falsificando um documento público, adulterando um documento público. Olha que perigo que é isso. Então, olha lá, o artigo 46 da Lei Orgânica do TCU fala que, verificada a fraude, comprovada a licitação, o tribunal declarará a inidoneidade do participante. Inidoneidade, como a gente sabe, é a pena mais grave que nós temos dentro de um processo licitatório, né? Olha lá, novamente. A apresentação de atestados com conteúdo falso caracteriza ilícito administrativo gravíssimo, fere os princípios da moralidade, da isonomia e da competitividade aplicáveis a todas as licitações públicas e faz surgir a possibilidade do TCU declarar a inidoneidade da empresa fraudadora. A mera apresentação de atestado com conteúdo falso caracteriza o ilícito administrativo previsto no artigo 46 da Lei 8.444. A apresentação de atestado de capacidade técnica relativa a serviços não prestados pelo licitante caracteriza fraude à licitação. Então vamos tomar bastante cuidado, tanto com a conferência dos documentos, certo? Nós temos esse dever de diligência, quanto com o fornecimento de atestados e documentos para pessoas que de fato não prestaram um serviço, ok? Fracionamento de despesas, outra situação também que eu só ouvi falar que acontece, nunca vi acontecer em lugar nenhum, em município nenhum que eu trabalhei. Como eu disse, deve acontecer para lá do Atlântico, no Brasil não acontece isso. Pessoal, eu tenho, por exemplo, na dispensa de licitação, duas hipóteses que essa licitação vai se dar por valor. Compras de pequeno valor, inciso 1º e inciso 2º, lá do artigo 75. Bom, o próprio artigo 75, se eu não me engano, é o parágrafo 2º, mas não vamos nos apegar a isso. Ele traz que eu devo realizar o somatório daquelas despesas de objeto para fins de caracterização dos limites de valores que traz o inciso 1º e o inciso 2º, que hoje o inciso 1º está ali 117 mil, se eu não me engano, que os valores são atualizados anualmente, né? Para obras, serviços de engenharia e serviços de manutenção automotiva, né? Que inclusive é uma novidade.
trazida pela nova lei, porque antes ficava no inciso 2º lá do artigo 24. E 50 mil, que hoje é 57 mil, para as demais compras e serviços. Então, se eu vou realizar a dispensa de licitação para comprar uma caneta, durante o exercício inteiro, eu não posso, ainda que eu faça vários procedimentos, eu não posso ultrapassar esse limite de 57 mil trazido ali na lei. E qual que é o problema disso? Por vezes nós vemos realizar, eu estou dando o exemplo da caneta porque é uma coisa banal que está aqui na minha mão, mas se a gente vai verificar, eu vou realizar uma aquisição ali em fevereiro de um determinado objeto que deu 28 mil reais. Chegou em julho, eu verifico que eu preciso novamente daquele objeto. Aí o que eu faço? Não, eu tenho 50 mil reais, eu vou fazer de novo, dessa vez 35 mil reais. Então, pessoal, eu vou estar diante de um fracionamento de despesa. Eu vou ter realizado dispensas de licitação para o mesmo objeto em valor superior àquele limite trazido ali no inciso 2º do artigo 75. E isso é ilegal. Falando até, entrando um pouco aqui, acho que isso já deve ter sido comentado com vocês quando tratado de dispensa, a lei trouxe uma exceção para os serviços de manutenção de veículo, que ao meu ver é muito positiva para os municípios, que é um problema enfrentado por 100% dos municípios, a questão das despesas realizadas com serviço de manutenção de veículo, em valor de até 8 mil reais, atualizado, 9 mil e qualquer coisa ali, não entrariam no somatório para fins de verificação desse limite de 100 e poucos mil reais. Olha só, ao meu ver, isso demanda a regulamentação pelo ente. Porque, tudo bem, pela letra fria da lei, nós temos ali todas as despesas realizadas com serviço de manutenção no valor de até 8 mil reais, vamos tratar do valor que traz a lei, sem a sua autorização, no valor de 8 mil reais, não entrariam para fins de contabilização do limite de 100 mil. O que acontece? Como que eu vou caracterizar se aquela despesa realizada no valor de 7 mil reais e a outra realizada no valor de 7 mil reais não era um serviço só? Se foi realizada para o mesmo veículo, pode ser que não seja. Às vezes é o mesmo veículo, por si só, teve um problema hoje, eu tive que arrumar ele, ficou 7 mil reais. Amanhã foi fazer uma viagem, funde o motor, fica 7 mil reais de novo, e o problema não tinha nada a ver com esse primeiro. Então eu vou demonstrar isso no processo sem problemas, mas a gente tem que tomar cuidado, tudo bem? Porque se não ficar caracterizado, e aí é essa questão que a gente sempre fala, né? O processo, pessoal, ele tem que ser muito bem instruído. Porque um processo muito bem instruído, ninguém vai questionar. Então eu instruo o processo, demonstrando que foram realizadas duas despesas no valor abaixo de 8 mil para o mesmo veículo, períodos próprios, mas que tratam de problemas totalmente diferentes, ninguém vai questionar isso. O problema é que, por vezes, os processos eles não são feitos dessa forma. Então vamos tomar cuidado. Olha lá. Uma coisa. Eu fiz essa dispensa de licitação no valor de 28 mil, que seja 40 mil reais. Eu achava que iria me atender para o exercício inteiro. E aí, chegou lá em julho, acabou esse saldo e eu preciso realizar outra compra. Então, eu ainda estou tendo a necessidade daquele objeto. Como eu não posso fazer outra dispensa, eu não faço? Não, eu vou e faço um procedimento licitatório, como por exemplo o pregão. Tudo bem? O procedimento licitatório abrangente, ele vai incluir também essa despesa já realizada. Então, eu não vou estar dentro de uma hipótese de fracionamento. Ok? Ana. Sim.
fiscal do contrato, né? Perfeito, muito bem colocado. Eu, particularmente, nem concordo muito com esse posicionamento do TCM aqui, mas de fato tem, né? E aí, isso também aí é muito mais a parte dos contadores, realizar a pulverização desses elementos de despesas ali dentro da lei orçamentária, etc., justamente para caracterizar isso. Mas, de fato, eu acho que é a 010 de 2015, né? Que ela traz essa questão da caracterização dos elementos para fins de fracionamento. Então a gente de fato temos que tomar bastante cuidado quanto a isso, porque infelizmente, muito recorrente. O pessoal não se atenta o suficiente para isso. O fiscal do contrato, por vezes, é muito. A atuação dele e as suas responsabilidades são muito ignoradas. Então, eu enquanto gestor, nomeio o fiscal do contrato ali para determinada contratação e esse agente não tem nem ideia do que está acontecendo, não cobra os relatórios, não verifica saldo. Na lei anterior, por exemplo, na 866, eu ainda tinha questão de limites de valores também para modalidades de licitação, não era nem só de dispensa. Então, eu tinha, por exemplo, o convite, eu tinha tomada de preço e a concorrência, fazendo essa distinção entre valores ali para obras, então, e demais serviços, né? Então, a nova lei já tirou essas hipóteses. Então, eu tenho um pregão, tenho a concorrência e tranquilo. Só que para dispensa, infelizmente, isso é muito, muito, muito comum. Então, nós temos que tomar bastante cuidado aí, certo? E aqui falando de dispensa e de inexigibilidade, como eu disse, são as exceções à realização do procedimento licitatório em si. Então, eu tenho ali os dois artigos que tratam da dispensa da licitação. O artigo 74 me traz as possibilidades num rol exemplificativo para inexigibilidade de licitação e o artigo 75 me traz um rol taxativo para as hipóteses de dispensa de licitação. Por que o artigo 74, onde eu falo da inexigibilidade, ele é um rol exemplificativo? Pelo próprio CAPT. O que o CAPT fala? Nas questões da inviabilidade de competição, a exemplo do que falam os demais incisos. Então, sempre que eu tiver caracterizado ali pela prática uma possibilidade de inviabilidade de competição, eu necessariamente vou fazer por inexigibilidade. Só que, o que é a questão aqui, o problema? Olha o artigo 73. Na hipótese de contratação direta indevida, ocorrida com dolo, fraude ou erro grosseiro, e esse erro grosseiro anda aparecendo demais aqui na administração pública, o contratado e o agente público responsável responderão solidariamente pelo dano causado ao erário, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis. Pessoal, olha o problema desse erro grosseiro. O TCU, principalmente nos últimos meses, anos aí, vamos colocar, tem manifestado muito em razão da atuação dos agentes por erro grosseiro. O que o TCU entende por erro grosseiro? Aquelas situações de fácil percepção. Então, eu tenho uma situação dentro da administração pública que o agente público poderia verificar. Então, é claro que não... Vamos pegar um exemplo de dispensa de licitação. A dispensa de licitação... vamos falar, inclusive, do fracionamento. Vamos usar o exemplo do fracionamento. Eu realizei um procedimento no valor de R$30 mil. Depois eu vou realizar outro no valor de R$30 mil. O procedimento ele pode até ter sido correto. Eu peguei os orçamentos, a empresa tinha a habilitação jurídica, só que o agente que fez os dois processos era o mesmo. Ele fez sem dólar, ele esqueceu, foi lá em janeiro. Aqui nós temos uma situação clara de erro grosseiro. Qual foi o erro? Não verificar. É fácil percepção. E eu estou dando um exemplo bobo, mas vamos pensar numa situação de outras hipóteses. Eu posso realizar a dispensa de licitação, por exemplo, para situações emergenciais.
Então eu tenho que caracterizar uma situação emergencial. A situação emergencial claramente não foi caracterizada e mesmo assim o procedimento foi processado por meio de dispensa. Então vai responder por erro grosseiro, ainda que não tenha sido fraude e não tenha tido dolo. Tudo bem? E vai responder solidariamente aquela pessoa que de fato deu causa. Vamos tomar bastante cuidado com isso. Outro problema bastante encontrado aqui, pessoal, é a falha na pesquisa prévia de preço. Nos processos licitatórios, a realização da pesquisa prévia compõe elemento indispensável à realização dos mesmos. Então, é claro, eu não posso, como nós falamos aqui por várias vezes, eu não posso causar dano ao erário. Um dos princípios básicos da administração pública é a economicidade. Então, eu não posso realizar uma licitação, realizar uma dispensa, realizar uma contratação, uma compra pública por preços, por exemplo, manifestamente superiores àqueles praticados no mercado. É claro que nós sabemos que as condições de compra da administração, por si só, trazem elementos que possam encarecer um objeto. Então, eu ir lá no supermercado agora e comprar um saco de café, eu vou pagar o preço de prateleira lá, com preço à vista, eu posso pegar uma promoção. A gente sabe que na licitação, por vezes, isso pode não acontecer, a administração tem um prazo de processamento de despesa, todas aquelas obrigações que tem que cumprir, o produto tem que ser entregue nas condições estabelecidas dentro do termo de referência, dentro do edital, isso tudo pode encarecer. Pode encarecer, pessoal, mas é claro que isso não vai gerar 300% de aumento, como nós vemos aí em algumas licitações. Então, isso também nós podemos colocar dentro das hipóteses de erro grosseiro. Às vezes fica claro, na minha atuação, por exemplo, como assessor jurídico, chega um processo licitatório para mim, um processo de dispensa, um processo qualquer, onde um ar-condicionado de 12 mil BTUs está sendo adquirido por 5 mil reais. Eu não tenho obrigação legal nenhuma de avaliar se um ar-condicionado de 12 mil BTUs custa 5 mil reais ou não. Só que eu sei que não custa. A partir do momento que eu sei que não custa, que todo mundo sabe, que é um senso comum, que ele não custa 5 ou 10 mil reais, eu estou diante de um erro grosseiro. E eu vou poder ser responsabilizado. Então, esse dever de fiscalização dos atos administrativos dentro do procedimento, ele gera obrigação solidária. Nós vamos mostrar ali na frente. A própria lei me fala que diante de um erro grosseiro, diante de uma ilegalidade, a obrigação dos agentes participantes de um procedimento licitatório, ela será solidária, ela se torna solidária. E só existe uma hipótese dela não ser, que eu vou falar ali na frente. Olha só, outro problema que eu também vejo acontecer demais dentro da administração pública. Pessoal, o desempate na licitação. O artigo 60 lá da Lei de Licitações, a Lei 14.103, estabelece critérios sucessivos, obrigatórios, de ordem obrigatória, para realizar o desempate da licitação. Por vezes eu vejo os municípios, inclusive se você for pegar modelo de edital na internet hoje, eu tenho certeza que 90% vão estar assim. Ou havendo o empate entre os lances, realize-se o sorteio em ato público. Pessoal, olha lá, olha o que a lei fala. Primeira coisa, aconteceu um empate, eu vou ter a disputa final. Então eu terminei a sessão de lances ali, terminou a fase de lance, obrigatoriamente eu ainda vou abrir uma disputa final. Eu, enquanto pregoeiro, enquanto agente de contratação, eu vou lá e vou falar, olha, última oportunidade, alguém quer dar um lance? Alguém quer melhorar essa proposta? Então eu vou abrir, essa vai ser a primeira hipótese de desempate da licitação. Então eu tenho uma segunda, avaliação de desempenho contratual prévio dos licitantes. Lembra da gente falar lá da questão da construtora que já conhecia, que já tinha executado e tal? Então vamos supor que eu tenho 2 licitantes participando de um certame, de uma obra comum lá. As 2 já tiveram um contrato com aquela administração, já executaram obras lá. Uma precisou de 8 aditivos para terminar a obra, deu um trabalho danado, foi aberto procedimento investigatório, e a outra entregou tudo, cumpriu tudo e tal. Eu vou fazer a certificação disso e vou realizar o desempate
a favor perdão, daquela licitante que tenha tido um desempenho contratual melhor, certo? Inciso terceiro, desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho. Pessoal, um detalhe, como muitas questões dentro da nova lei, eu já tinha enfatizado isso na aula anterior, a regulamentação da nova lei se faz necessária dentro do órgão. Então, por exemplo, o inciso terceiro, desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho. Eu posso abrir diligência para verificar isso, mas se eu tiver isso regulamentado, a forma de demonstração disso dentro do procedimento licitatório é muito mais fácil para mim. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade. Da mesma forma, quais as características desses programas, como que eu vou comprovar isso? Se eu já tiver isso regulamentado, se eu trouxer isso no edital, no termo de referência, fica muito mais fácil para mim cobrar e realizar as ações de desempate da licitação. Se não houver desempate, ainda assim, cumprindo as quatro possibilidades trazidas ali no inciso, o parágrafo primeiro vai me falar que será assegurada preferência sucessivamente aos bens e serviços produzidos ou prestados por empresas locais, primeira coisa, estabelecidas no território do ente de realização da licitação. Então, se for um município e eu tiver empresas locais ali do município, eu posso realizar a contratação preferencialmente por eles. E assim eu vou abrangendo empresas brasileiras, empresas que investam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no país, empresas que comprovem a prática de mitigação de problemas, de efeitos dentro das suas naturezas, também eu posso regulamentar nesse sentido, ok? Então vocês veem que o sorteio nem foi trazido nessa hipótese aqui, mas ele pode ser regulamentado, pode, só que eu tenho que cumprir as ordens trazidas na lei, tudo bem? Olha, ponto de atenção, pelo princípio da especificidade da norma, ali eu estou tratando das questões gerais, de participação das empresas dentro de um processo licitatório. Então, pelo princípio da especificidade da norma, eu tenho a Lei Complementar 123, que trata das microempresas, das empresas de pequeno porte. E nele me traz características de desempate a favor dessas empresas na licitação. Como vocês devem saber, eu tenho obrigação de constar isso no edital. Então, para o tratamento dado para essas empresas, nessas situações, primeiro eu vou aplicar o trazido na Lei Complementar 123. Depois eu vou lá. Tudo bem? Porque lá é geral. Lá eu vou aplicar em favor de qualquer pessoa. Aqui são duas, né? Naturezas específicas de pessoa jurídica. Como eu tinha adiantado um pouquinho lá atrás, a responsabilização dos agentes. Isso aqui é um ponto de muita atenção para todos vocês. Todos os agentes públicos envolvidos no processo licitatório serão responsáveis solidariamente pelos atos praticados. Certo? Só vai ser excluído de responsabilidade se efetivamente restar demonstrado que não agiu, ao menos com culpa. Tomar cuidado aqui com o erro grosseiro, nós já caracterizamos o que pode ser. Então, aquelas situações de fácil evidência, elas podem sim caracterizar erro grosseiro. E aí, eu descaracterizo a culpa. A partir do momento que eu tenho erro grosseiro, eu não tenho mais situação de culpa. Ou ainda, se expressa e justificadamente tomar posição individual divergente da adotada pelos demais membros, consoante razões consignadas em ata de reunião em que a decisão foi tomada. Pessoal, olha só, não basta a mera discordância oral, falar, olha, eu não concordo não, hein? Ou senão, nem falar nada e depois vir falar que não, eu não concordava com isso. Então, pessoal, tem que ter a ata. A Ana está falando, ata gravada, reunião de vídeo. A nova lei de licitações, ela traz como princípio a realização da gravação das reuniões,